Olá, queridos alunos, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula e hoje o nosso foco será a teoria clássica de Fayol, com ênfase na estrutura. Enquanto a administração científica de Taylor focava a produtividade através do operário, a teoria clássica de administração de Fayol focava a eficiência através da estrutura organizacional. Henri Fayol, um engenheiro francês, foi um dos principais personagens da teoria clássica. Ele fundou o Centro de Estudos Administrativos e lançou o livro de Administração Geral e Industrial, no qual descrevia a administração era uma função distinta das demais funções. Fayol desenvolveu a abordagem conhecida como gestão administrativa ou processo administrativo, no qual, pela primeira vez, se falou em administração como disciplina e profissão. A escola do processo administrativo define que administrar é tomar decisões sobre as seguintes categorias: planejar, organizar, coordenar e controlar. Ou seja, as funções da administração que já estudamos em aulas anteriores. Temos então que Fayol buscava um ensino organizado da administração para formar administradores e a teoria clássica descreve a organização com base em sua estrutura, recebendo influência das estruturas rígidas e hierárquicas da Igreja Católica e da organização militar. Na teoria clássica, o conceito de divisão do trabalho não se preocupava com a fragmentação do trabalho. A organização deve ser dividida em departamentos, cada qual representando uma função organizacional. E para Fayol, a organização tem 6 funções básicas a serem exercidas, sendo elas funções administrativas, técnicas, comerciais, financeiras, contábeis e de segurança. Reparem nessa figura a proporção da função administrativa quando comparada aos níveis hierárquicos. Quanto mais alto o nível hierárquico, mais elas estão presentes. As funções administrativas exploradas nos estudos de Fayol coordenam e sincronizam as seguintes ações: previsão ou planejamento que envolve a avaliação do futuro através de um processo consciente e sistemático, tomar decisões sobre os objetivos que a empresa buscará no futuro. Organização que proporciona todas as coisas úteis ao funcionamento da empresa e pode ser dividida em organização material e organização social. Comando que leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais. Coordenação que harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando seu trabalho e seu sucesso. Ele sincroniza coisas e ações em suas proporções certas e adapta os meios aos fins. Controle que consiste na verificação para certificar se todas as coisas ocorrem em conformidade com o plano adotado. As instruções transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e os erros no sentido de retificá-los e prevenir a recorrência. Temos então que Fayol demonstrou através de seus estudos que com previsão, planejamento e métodos adequados de gerência, os bons resultados seriam a consequência. Para Fayol, o trabalho dos gestores consiste em definir diretrizes, tomar decisões, atribuir responsabilidade e estabelecer metas com relação aos funcionários. Para assegurar o bom desempenho dos gerentes, Fayol criou 14 princípios a serem seguidos com o objetivo de ter uma administração mais eficiente e eficaz. Os 14 princípios se tornaram um tipo de prescrição administrativa universal, que, segundo Fayol, devem ser aplicados em modo complacente e flexível. Vejamos a seguir os 14 princípios propostos por Fayol e que podem ser aplicados nas empresas atuais. 1. Divisão do trabalho, que consiste na especialização das tarefas e das pessoas para aumentar a eficiência. 2. Autoridade e responsabilidade. A autoridade e o direito de dar ordens e o poder de esperar obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa o dever de prestar contas. Ambas devem estar equilibradas entre si. 3. Disciplina, que depende da obediência, aplicação, energia, comportamento e respeito aos acordos estabelecidos. 4. Unidade de comando, que cada empregado deve receber ordens apenas de um superior. É o princípio da autoridade única. 5. Unidade de direção, ou seja, uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tem o mesmo objetivo. 6. Subordinação dos interesses individuais aos gerais, ou seja, os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. 7. Remuneração do pessoal, que deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. 8. Centralização, que refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. 9. Cadeia escalar,
que é a linha de autoridade que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio do comando. 10. Ordem, ou seja, um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. É a ordem material e humana. 11. Equidade, ou seja, amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. 12. Estabilidade pessoal, ou seja, a rotatividade do pessoal é prejudicial para a eficiência da organização. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, tanto melhor para a empresa. 13. Iniciativa, ou seja, a capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. 14. Espírito de equipe, ou seja, a harmonia entre as pessoas são grandes forças para a organização. Por meio dos 14 princípios, Fayol procurou delinear o que seria o modelo ideal de administração. Fayol levou a ciência da administração para o nível de direção da empresa, apresentando como um processo administrativo pode ser separado em áreas independentes de responsabilidades, princípios e funções. Para Fayol, a primeira condição inerente ao chefe de uma empresa era de ser um bom administrador. Conclui-se, então, que Fayol teve um papel fundamental para o desenvolvimento da administração como ciência, pois para Fayol, a administração era o modo de governar ou gerenciar um negócio público ou privado, fazendo o melhor uso possível dos recursos para assim alcançar os objetivos da empresa. Fayol ainda foi responsável por criar o departamento administrativo, era responsável para garantir a unidade de ação, a disciplina e da ordem, garantindo assim o bom relacionamento interno e externo da empresa. Chegamos ao final de mais uma aula, até a próxima, pessoal!